Fala galera, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje a gente vai falar sobre equilíbrio de solubilidade. Agora, se você não sabe ainda o que é um equilíbrio químico, nem como calcular uma constante de equilíbrio, assista primeiro aos nossos vídeos, tá? Para você conseguir tirar essa dúvida, entender um pouquinho melhor o que é um equilíbrio químico, para depois vir aí para o assunto de equilíbrio de solubilidade. Agora, hoje vai ser só um vídeo introdutório, porque a gente vai falar especificamente da constante do produto de solubilidade. O que é essa constante de produto de solubilidade, conhecido como KPS, e como a gente expressa essa constante. Beleza? Então presta atenção aí no vídeo para você entender o que é a constante de produto de solubilidade. Bom, então, para a gente entrar no assunto de constante do produto de solubilidade, vamos primeiro entender o que é uma tabela de solubilidade aqui, ó, e o que isso relaciona com o nosso assunto de hoje. Veja, quando a gente olha uma tabela de solubilidade, a gente consegue observar alguns compostos. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, permanganatos, nitritos, nitratos, cloratos. Então, qualquer permanganato, qualquer nitrito, qualquer nitrato, qualquer clorato são solúveis. E a gente também encontra algumas substâncias que são insolúveis, que são, por exemplo, óxidos metálicos, com exceção de alcalinos, então lá lítio, sódio, potássio, amônio e o cálcio, que é um alcalino terroso. Então, os óxidos de sódio, os óxidos de lítio, que são os alcalinos mais o óxido de amônio ou o óxido de cálcio, eles são solúveis. Por quê? Porque são exceções. Agora, se eu tivesse, por exemplo, um óxido de magnésio ou um óxido de ferro, ele seria o quê? Insolúvel. Porém, gente, o que acontece? Esse insolúvel, na verdade, para ser mais correto, o termo deveria ser ligeiramente solúvel, tá? Porque por mais que ele seja considerado como insolúvel, sempre tem uma pequena parte dessa substância que pode solubilizar, que vai ser solúvel, por exemplo, em água. Então, ó, como está aqui na tabela, em água, tá? Agora, vamos analisar então duas substâncias aqui que são os cianetos, tá? Então veja que os cianetos, que é o que está aqui, eles são insolúveis. A gente já sabe que o mais correto é falar o quê? Ligeiramente solúvel. Além dos cianetos, a gente também encontra os brometos aqui, ó. São as substâncias que nós vamos trabalhar nesse vídeo, que são cianetos e brometos. Então, os brometos, eles são solúveis, com exceção dos brometos de prata, de chumbo e de mercúrio. Então, se eu tiver um brometo de prata, ele vai ser insolúvel. Se eu tiver um brometo de chumbo, ele vai ser insolúvel. Se eu tiver um brometo de mercúrio, ele vai ser insolúvel. Só que a gente já aprendeu que não se fala que é insolúvel. Ele é o quê? Ligeiramente solúvel. Então, tem uma pequenininha solubilidade em água. Agora vamos entender então qual é a relação daquela tabela de solubilidade com a constante do produto de solubilidade. Veja que eu escolhi duas substâncias que pela nossa tabela que a gente acabou de ver, elas são substâncias ligeiramente solúveis, ou seja, de baixíssima solubilidade. Agora, quando eu adiciono essas substâncias em água, tá? Então, eu adicionei isso em água e deixo o sistema tranquilo. Eu deixo esse sistema sem nenhuma perturbação, ou seja, adiciono e deixo misturado aqui com água essa substância. O que vai acontecer? Vai formar um equilíbrio dinâmico entre quem? Entre o sal e os seus íons correspondentes. E o que significa isso? Significa o seguinte: quando eu adiciono essas substâncias em água, eu vou ter o sal, que não vai solubilizar, até porque a gente sabe que ele é pouquíssimo solúvel em água, ou seja, tem baixíssima solubilidade, mas vai haver aqui um equilíbrio entre ele, esse sal sólido, e os íons, nesse caso, Ag+ e Br-, porque uma pequenininha parcela
vai ser solubilizado, ou seja, vai formar íons. Então, aí é que vai haver um equilíbrio entre o sal e os íons correspondentes. Vamos entender como isso vai ficar? Então, veja só, se eu tiver aqui, ó, o cianeto de prata, isso aqui sólido, ao misturar em água, forma um equilíbrio, veja que essa aqui é a setinha de equilíbrio, entre o sal, que é o que está aqui nos reagentes, e seus íons correspondentes. Então, aqui eu tenho Ag+, e veja que aqui aquoso, porque ele está misturado em água, né? Mais o Cn-. Também aqui, ó, aquoso, tá? Vou colocar aqui também a reação de equilíbrio do brometo de prata. Então, ó, eu tenho brometo de prata sólido, ao misturar em água e eu deixar esse sistema sem nenhuma perturbação, eu vou ter uma pequena parcela dos íons Ag+, aquoso, né? E o ânion aqui, né? Brometo, também aqui aquoso. Então, aqui eu tenho as reações de equilíbrio. Agora, veja, quando eu defino uma constante de equilíbrio, eu vou colocar aqui em cima do vídeo, quando eu defino uma constante de equilíbrio, o que eu tenho? Eu tenho produto, isso daqui elevado pelo coeficiente molar, sobre reagente. Isso também, né, elevado pelo coeficiente molar. Agora, então vamos entender aqui o produto a constante do produto de solubilidade. A constante do produto de solubilidade, ela é dada por Kps, que é a constante, então esse é o Kps. É a constante, né, de equilíbrio, né, do produto de solubilidade. Então, aqui o que eu tenho? Produto sobre reagente. E veja aqui, se eu tenho aqui produto, então vai ser a concentração de Ag+, que multiplica, porque são todos os produtos, né, na parte de cima da constante de equilíbrio, que multiplica aqui Cn menos. Veja que aqui eu não preciso elevar nada, por quê? Porque aqui eu tenho 1 de Ag+ para 1 de Cn menos. Então, aqui, ó, é esse coeficiente que viria para cá. Então, aqui, na verdade, é elevado a primeiro. Agora, o que acontece? Eu teria que dividir isso daqui pelo reagente. Só que quando eu tenho material sólido, ele não entra na constante de equilíbrio, no cálculo da constante de equilíbrio. Então, na verdade, a constante do produto de solubilidade, ou seja, o Kps aqui, ela é dada pelos produtos dos íons, certo? Então, nesse caso, por exemplo, eu tenho que a constante do produto aqui de solubilidade do cianeto de prata é de 6 vezes 10 a menos 17. Veja que é um número bem pequenininho, não é? Por quê? Porque a gente sabe que ele, no geral, é considerado insolúvel, porém a gente também sabe que, mais corretamente falando, a gente sabe que ele é ligeiramente solúvel. Então, forma um equilíbrio dinâmico entre o reagente, que é o sal, e os produtos aqui, que são os íons correspondentes. Vamos entender aqui fazendo o próximo. Veja, aqui eu tenho o AgBr, né? E se eu deixar então num sistema sem nenhuma perturbação, forma-se um equilíbrio dinâmico entre o sal e os íons correspondentes. Como que eu sei aqui qual é a constante do produto de solubilidade? Eu sei que, né, a constante de equilíbrio é dada pelo produto sobre reagente. Aqui quem eu tenho como produto? Eu tenho Ag+ vezes o Br menos. Então, ó, lembra que esse colchete aqui é a concentração. O AgBr sólido, que é o sal, não entra no cálculo de constante de equilíbrio. Se você quer saber mais sobre constante de equilíbrio, assista os nossos vídeos sobre esse tema, que lá vocês vão conseguir pegar bastante informação. É assim que eu represento a constante do produto de solubilidade do AgBr aqui, ou do brometo de prata.
Vamos então aplicar o nosso conhecimento. Veja só, aqui eu estou pedindo, ó, escreva a expressão da constante do produto de solubilidade para o fluoreto de cálcio. Se você for buscar numa tabela de solubilidade, o fluoreto de cálcio é uma substância que é considerado insolúvel, mas a gente já sabe que ele é ligeiramente solúvel. Então a gente vai expressar aqui como que é a constante do produto de solubilidade para essa substância. Lembrem-se que o fluoreto de cálcio é dado por CaF2. Essa é a fórmula do sal, né, de fluoreto de cálcio. Se a gente adicionar esse fluoreto de cálcio, então, num recipiente com a água, né, lembra que e deixar esse sistema sem nenhuma perturbação, então forma um equilíbrio, aqui a setinha de equilíbrio, entre o sal e os íons. Aqui a gente tem os íons Ca2+, né, porque o cálcio tem uma valência aqui de 2+, isso daqui aquoso, mais o F-. Agora, vamos tomar um cuidado aqui, porque aqui eu tenho F-, certo? Agora, quantos flúores eu tenho aqui? Eu tenho 2 flúores, então isso aqui tem que estar balanceado. Então, se eu tenho 2 flúores nos reagentes, eu tenho que ter 2 flúores nos produtos, certo? Assim como aqui eu tenho um cálcio, aqui eu tenho um cálcio. Então, dessa forma aqui eu tenho esse produto. A gente sabe que num cálculo de constante de equilíbrio, eu tenho produto sobre reagente. Agora, nesse caso, quando eu quero escrever aqui, né, o produto de solubilidade, a constante do produto de solubilidade, então o que eu vou ter aqui? Ó, eu vou ter a concentração dos íons Ca2+, veja que eu tenho um aqui, então aqui não precisava nem aparecer, mas vou representar para vocês lembrarem. E aqui, ó, eu tenho a concentração de flúor menos, mas veja que você precisa se atentar. Por quê? Porque se eu tenho aqui, ó, 2 flúors, aqui vou ter que elevar ao quadrado. Então, é assim que se representa a constante de produto de solubilidade do fluoreto de cálcio. Agora, você vai me perguntar, bom, agora você pode até ter entendido por que se fala de constante de produto de solubilidade. Porque quando a gente vai expressar, né, essa constante de produto de solubilidade, ou seja, o KPS, você percebe que só aparece os produtos, certo? Só aparece os íons correspondentes. Então é por isso que é chamado de constante de produto de solubilidade. Mas aí você pode estar se perguntando, mas por que eu preciso saber o que é o KPS ou a constante de produto de solubilidade? Na verdade, gente, no nosso próximo vídeo, fica ligado, inclusive, então se você não se inscreveu, se você não tem aí o sininho da notificação ativado, vai lá e ativa, porque no nosso próximo vídeo eu vou dar para vocês qual é a relação entre a constante de produto de solubilidade e a solubilidade molar, ou seja, o quanto em quantidade de matéria, em mol por litro, né, que é realmente dissolvida nessas soluções. E isso é através da constante de produto de solubilidade. Por isso que era importante você entender o que é isso e como expressar. Beleza, gente? Então encontro vocês no nosso próximo vídeo para dar continuidade ao assunto. Combinado? Até o nosso próximo vídeo.